pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nosso tema de hoje será período neolítico. Porém, antes de dar o pontapé inicial no conteúdo, a gente tem que entender o que quer dizer neolítico. A palavra neolítico vem do grego. Neo quer dizer novo, lítico quer dizer pedra. Neolítico quer dizer pedra nova ou pedra polida. O Neolítico é o período mais curto da história. Ele inicia por volta de 10.000 a.C., quando se inicia a agricultura e vai até a invenção da escrita. O período Paleolítico é o período em que o humano ainda é nômade. São caçadores e coletores. Para consumir a carne, eles aproveitam da carniça dos animais mortos. Eles ainda se abrigam em cavernas. No Neolítico, eles se tornam sedentários. Aprendem a técnica da agricultura, a semear a terra, cultivar seu próprio alimento. Nesse período, eles também deixam as cavernas, passam a construir suas próprias casas, quase sempre às margens dos rios, para aproveitar a terra fértil. Em relação à agricultura, vale lembrar que eles dão preferência aos cereais, devido ser mais fácil para estocar. Eles costumavam guardar alimentos se prevenindo para o inverno e também para os períodos de seca. É no Neolítico também que os homens desenvolvem a capacidade de domesticar os animais. O primeiro animal a ser domesticado foram os cães. Eles eram utilizados para o trabalho, para dar segurança à aldeia, espantar o inimigo e para ajudar na caça, pois eles têm um faro muito bom. Na domesticação de animais, tinha os critérios. Por exemplo, um animal domesticado, ele não poderia disputar alimento com o ser humano. Por exemplo, um leão iria ser um concorrente com o dono em relação à carne. Devido a isso, o animal mais apropriado a ser domesticado seria os que comem ração ou resto de comidas. Ovelhas, gado, porcos e galinhas. Além disso, teria que alcançar a maturidade com rapidez, assim aumentar a produção. A pecuária tinha outra finalidade além do alimento. O gado, por exemplo, além de fornecer o leite e a carne, ainda fornecia o couro para a produção de roupas e de instrumentos e objetos. A ovelha fornecia o leite, a carne e a lã. A lã para fazer roupas, para fazer linha, enfim. Com o desenvolvimento da agricultura e com a pecuária, o ser humano, no período neolítico, ele deixa parcialmente de ser nômade. Por que eu digo parcialmente? Porque eles desenvolviam a agricultura, porém, eles ainda não tinham habilidade para repor seus nutrientes. Portanto, eles trabalhavam ali durante 1 ano, 2 ou 3, por exemplo, e eles mudavam para outro lugar, construíam novamente suas casas e começavam a desenvolver a agricultura nesse outro local. E por lá ficava 1 ano, 2 anos, enquanto isso a terra onde eles plantavam primeiro descansava, recuperava seus nutrientes. Era o tempo que eles retornavam e ia desenvolver a agricultura ali novamente. Enquanto isso, a outra terra descansava. E assim sucessivamente por um bom tempo. Tanto na agricultura como na pecuária, eles desenvolviam um sistema de coletividade.
ou seja, tudo que produzia ali, tanto na pecuária quanto na agricultura, era dividido entre todos os membros da comunidade. É importante lembrar também que nesse período, tanto na pecuária quanto na agricultura, eles começaram a desenvolver excedentes, ou seja, na produção, eles saciavam todo o grupo, toda a comunidade e ainda sobravam. Esses eram os excedentes, que eles começaram a partir de então a praticar o escambo, o comércio de troca de mercadorias. Feijão trocava pelo arroz, um pedaço de carne trocava por 1 litro de feijão e assim por diante. O homem passou também a dominar a tecnologia, desenvolvendo cada vez mais a agricultura e a pecuária. E assim o comércio de escambo passou a ser cada vez mais comum, começando então a surgir as primeiras cidades. A população aumentando, surge então a aristocracia, a divisão das classes sociais, onde os nobres ocupam os melhores cargos políticos e religioso. Lembrando também que é no período neolítico que surge a propriedade privada, o sentimento individualista. No início da agricultura não existia a propriedade privada, existia a coletividade, ou seja, tudo que se produzia era dividido entre a comunidade, entre os membros da comunidade. Do desenvolvimento da agricultura, a terra passa a ser controlada pelos grupos aristocráticos, pelo Estado que vai nascer, que vai surgir posteriormente. É no período neolítico também que surgem as peças de cerâmicas, aqueles vasos, potes, onde eles armazenavam os cereais, os líquidos. Outra coisa importante que surgiu também no período neolítico foi a invenção da escrita. Passou a registrar também as leis, as histórias. E também no período neolítico foram criados os primeiros templos, primeiros palácios. Uma curiosidade: dizem que foi a mulher que inventou a agricultura, porque elas que cuidavam da coleta dos frutos, então elas observavam quando aquela sementinha caía e germinava, e daquela semente surgia uma nova planta. E isso dizem que foi a mulher que inventou a agricultura. Ela levou aquela sementinha para próximo da sua casa, pôs lá, cuidou, e aí ela germinou, nasceu uma planta, e aí começou a surgir a criatividade da invenção da agricultura. As primeiras plantas medicinais também, pois elas estavam ali em meio à floresta, colhendo os frutos, se cortavam, aí elas aproveitavam para usar as folhas daquelas plantas ali para secar o sangue e perceberam que era cicatrizante, que era utilizada nesse período para o registro. Com o desenvolvimento da agricultura, surgiu a prosperidade, mas também surgiu as diferenças sociais, a exploração, a escravidão, a pobreza. O período neolítico foi o mais curto da história, né? Mas muita coisa importante para a sociedade, para a atualidade, surgiram nesse período. Por hoje é só, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Um abraço carinhoso. Bye, bye.